Olá, tudo bem? Aqui é a professora Josi, das aulas de física, mas também quero trazer alguns outros assuntos relacionados à educação, à aprendizagem, a como estudar. E nesse ano de 2020 eu pretendo trazer mais materiais sobre isso. Como estudar, como dividir os horários para estudo, como se concentrar, como aprender a matéria. Para começar, vou falar desse livro maravilhoso que virou o meu queridinho do ano, Aprendendo Inteligência, Professor Pier. Eu tinha assistido um vídeo por uma indicação de um aluno, se eu não me engano, no ano passado, sobre o Professor Pier. Um vídeo que eu já tinha uma vez visto, porque eu sempre converso muito com os meus alunos sobre neurociência, como a gente aprende, que quando eu estou dando a aula, essas informações que eu estou passando para eles na aula, ela fica armazenada na memória de curto prazo. Quando eles chegam em casa e vão fazer os exercícios que eu passo para eles, eles estão retirando essa informação da memória de curto prazo, colocando na memória de médio prazo. E quando eles vão estudar para a prova, eles estão tirando da memória de médio prazo, levando para a memória de longo prazo. E assim eles vão estar aprendendo, não vão estar decorando. A diferença entre decorar e aprender, decorar, tu decora para aquele momento. Aprender, tu aprende para a vida e não vai esquecer mais. E aí eu falo isso em todas as aulas e quando eu falei, um aluno me mandou o link de um vídeo do professor Pier. E eu assisti o vídeo dele e eu fiquei assim, esse homem ele é um gênio. Como que eu não conhecia ele antes? Porque ele é professor de física. Aí eu fui pesquisar e ele já faleceu. Ele faleceu em março de 2015 e eu fiquei muito triste por conhecer o trabalho dele só depois que ele já faleceu. Não ter a oportunidade de, quem sabe, ouvir ele pessoalmente algum dia. Mas ele deixou um legado maravilhoso. Dentro desse legado, muitos vídeos no YouTube, onde senti palestras completas dele, palestras muito extensas, além de 4 livros. Esse é o primeiro deles. Esse aqui é voltado para alunos. Aprendendo Inteligência, Manual de Instruções do Cérebro para Estudantes em Geral. O segundo dele, que eu já li também, é para pais. Estimulando Inteligência, Manual de Instruções do Cérebro do seu filho. O terceiro é para professores, esse eu ainda não li, eu pretendo ler agora no mês de fevereiro, que é Ensinando Inteligência, Manual de Instruções do Cérebro do seu aluno. E o último é Inteligência em Concursos, Manual de Instrução do Cérebro para concurseiros e vestibulandos. Vou deixar aqui embaixo o link dos 4 livros, caso alguém queira adquirir pela Amazon. Vai estar ajudando o canal e também foi o único lugar assim que eu encontrei. Claro, algumas outras bibliotecas virtuais tinha, mas a que tinha o melhor custo-benefício era a Amazon na época que eu comprei. Então, eu peguei bem na ordem para ler. Esse aqui é bem o que fala nas palestras, tá? O que o professor Pier traz de mais importante que eu acho que você como aluno tem que ter em mente para estudar, tanto na escola, quanto num cursinho, quanto numa preparação. A frase dele é assim primordial: matéria dada é matéria estudada hoje. Então, suponhamos assim, tu tem aula de matemática, português e física de manhã. Tu vai chegar em casa, tu vais estudar a matéria que foi dada de português, de matemática e de física. Tu não vai deixar para amanhã, muito menos para a véspera da prova. Por quê? Porque o professor ele fez uma exposição do conteúdo, mas tu não aprendeu. Porque o papel do professor não vai fazer tu aprender a matéria. O papel do professor é mostrar que isso existe, mostrar a importância e tirar alguma dúvida. Quem vai fazer tu aprender é tu mesmo estudando por conta. E como se estuda? Com lápis e papel. Não é pegando o livro e fazendo marcação lá com marca-texto. Vai lá, pega o livro, essa frase é legal, vou pintar toda essa frase. Não. Vou fazer o resumo no computador para ficar bonitinho. Não. Papel e caneta. Posso pegar esse papel e botar no lixo após escrever as coisas, mas quando eu tô escrevendo, eu tô aprendendo, eu tô fixando. Eu costumo falar muito isso para os meus alunos. Física se aprende fazendo.
Física não se aprende olhando a conta pronta. Tu tem que pegar e fazer, refazer, fazer de novo. E isso não é só para física, é para qualquer matéria. Há um conteúdo lá de história que eu preciso estudar. Eu vou fazer um resumo daquilo que é mais importante. Mas como eu sei o que é mais importante? Pensa que se tu estivesse fazendo uma cola para a prova, não que tu vai fazer a cola, mas pensa, se eu for fazer uma cola para a prova, o que pode ser cair na prova? Isso é o teu resumo. Tu vai lá e faz esse resumo no papel, com uma caneta ou com um lápis. Assim tu tá estudando. Ah, precisa estudar muitas horas? Não. Um pouco todos os dias vai trazer muito mais retorno do que ficar muitas horas na véspera da prova. Então, para mim, isso assim, é a principal do principal do principal de tudo que o professor Pier passa, tá? Então, essa sim é a ideia principal, eu acho. E aí ele traz também a programação do seu cérebro. Por que estudar? Por que é importante estudar? Então, ele vai falar disso. É importante a gente estudar. Imagina assim, se tu for ajudar o teu filho daqui a 20 anos, tirar uma dúvida ali dele daquela determinada matéria. Quão bom é se tu souber isso? Ah, mas eu não pretendo ter filho, então eu não quero estudar. Não, estudar é bom para a gente ter conhecimento e para a gente exercitar o nosso cérebro. O nosso cérebro ele precisa ser estimulado. E o estimulado não é com informações que a gente está vendo, é com estudo. Quando estudar? Qual é o principal momento de estudar? No mesmo dia que a matéria foi passada. Porque quando a gente deita para dormir, o nosso cérebro apaga tudo que está naquilo que eu chamo de memória de curto prazo. Todas as informações, estímulos que eu recebi naquele dia que eu não acessei, vai ser apagado durante a noite, enquanto a gente dorme. O cérebro faz isso porque ele precisa ter espaço para receber novas informações no outro dia. Quanto estudar? Não precisa ser um monte, né? O bom é tu não estudar muito tempo ininterrupto. Primeiro, sem TV, sem música. Música até pode ser alguma que tu não entenda o que eles estão cantando, ou uma instrumental que não tenha alguém cantando. Sem celular, sem computador. Tu concentrado com aquilo. Estuda um tempo, dá uma pausa um tempo. Estuda um tempo, dá uma pausa um tempo. Até o vídeo anterior eu já tinha falado sobre isso. Se eu fosse estudar hoje em dia, eu ia lá e fazer o quê? Colocar um timer no meu celular, 45 minutos de estudo, 15 minutos de descanso. 40 de estudo, 15 minutos de descanso. Nesses 15 minutos de descanso, não pega eletrônicos. O bom é fazer uma atividade física. Dá uma caminhada, levanta, estica a perna, toma uma água, vai no banheiro, faz alguma coisa fisicamente, para o teu corpo dar uma relaxada principalmente. Mas não pega eletrônicos, não pega celular nesse momento. Volta depois, estuda mais 45 minutos. Eu acredito que 45 mais 45, perfeito, não precisa mais do que isso. Como estudar? E aí ele vai falar disso, né? De pegar papel e caneta e ir fazendo ali no papel, tá? Acelerando os neurônios. E aí ele vai falar alguns passos para se tornar mais inteligente, né? Os 5 passos. Fala um pouco de cibernético e dá até uma atividade pra gente ver se a gente é inteligente ou não. Mas assim, eu acho que o principal de tudo que ele diz assim... É muito comum hoje em dia a gente ver um aluno dizendo assim, eu sou bom em matemática e por isso eu não preciso ser bom em português. Ou, eu gosto, sou apaixonado por história, eu quero fazer história na minha vida. Para que física e química? Eu não vou estudar física e química, eu não quero aprender física e química. Isso não existe. Todo aluno tem condição de aprender tudo. Todo aluno tem condição, extrema condição, de aprender tudo. Se ele é bom em matemática, ele vai ter facilidade em matemática e vai ter dificuldade em português. Mas se ele estudar direitinho, ele vai aprender português. Se o aluno é bom em história, tem facilidade com história, ele vai aprender história mais facilmente. Mas nada impede que ele aprenda física e química. Ele vai estudar e ele vai aprender. E tudo aquilo que tu estuda com a intenção de aprender, tu não esquece. É a mesma coisa. Eu andei de bicicleta lá quando eu era criança. Com 13, 14 anos eu parei e nunca mais andei de bicicleta. Com 40 anos, se eu pegar uma bicicleta, eu vou sair meio que me desequilibrando, mas eu vou andar. Porque aquilo que a gente aprende, a gente não esquece. Eu aprendi a andar de bicicleta.
quando eu era criança. Com 40 anos, eu vou buscar essa informação no meu cérebro. Quando eu estudo para aprender, eu aprendo aquela matéria. Lá com 40 anos, eu vou buscar essa matéria no meu cérebro, porque eu aprendi. Eu não decorei para uma prova. Agora, se eu decoro para uma prova, logo depois, horas depois, ou até menos do que isso, a pessoa já esquece. E o estudante bom é aquele estudante que ele estuda para aprender. Não adianta nada tu tá estudando e pensando assim, quando eu terminar o ensino médio eu vou fazer um cursinho preparatório, porque só com cursinho preparatório que eu vou entrar para a faculdade. Se tu tem isso na cabeça, porque tu não tá estudando, tu tá fazendo de conta, tu tá te enganando durante esse período. Tu vai apresentar uma nota boa, tu vai apresentar um histórico aceitável, porém tu não vai ter aprendido. E não é isso que a gente quer para os alunos, a gente quer que os alunos aprendam. Então, para te estudar para aprender, tu precisa estudar todo dia um pouquinho. E a matéria dada é a matéria estudada hoje, no mesmo dia que ela foi dada. Eu trabalho e estudo de noite, eu chego em casa cansada. Não interessa. Estuda de noite antes de te deitar, porque dessa maneira tu tá aprendendo. Inconscientemente eu fazia isso sem saber na época que eu estudava no ensino médio. Eu comecei a trabalhar durante o dia, estudar à noite. Eu chegava em casa quase 11 horas da noite e eu ficava estudando até 11h30, mais ou menos. Fazia todos os deveres que eu tinha que fazer, tudo que tinha sido dado naquele dia eu fazia. Eu não tinha muito tempo para estudar, assim, na véspera da prova, porque eu trabalhava. Então, a maneira que eu encontrei era assim. E antes de eu trabalhar à noite, quando eu estudava de manhã, aquele horário que meu pai ia olhar jornal, alguma coisa assim na televisão, era o tempo que eu ia pro quarto para mim estudar, para fazer o tema, aquilo que tinha que fazer. Então eu acabava estudando a matéria sempre no dia. E isso me ajudou muito para conseguir terminar o ensino médio sem pegar um dia e estudar mesmo para valer para uma prova. Eu nunca estudei muito para uma prova, porque eu sempre estudava todo dia um pouquinho. Hoje, como professora, eu vejo quanto isso foi importante na minha formação. E eu queria muito que meus alunos pegassem isso também e levassem isso a sério e estudassem para valer, não para fazer de conta. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, te inscreve aqui no canal. Gostou do livro? Quer ver? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês adquirirem, tanto desse quanto dos outros 3. Vou deixar dos 3 o link aqui embaixo. E espero que vocês estudem muito neste ano de 2020. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!